Igreja Batista Renovada Montreal. Conferências Anabatistas 2020. A história dos Anabatistas. Conferencistas: Mestre Henrique Ventura. Cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aleluia. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, esta igreja, conhecida como Igreja Batista Renovada Moriá, ela não surgiu como resultado de uma disputa política entre líderes, em que um fica com uma parte do rebanho e o outro sai para fundar uma outra denominação. Esta igreja não nasceu da aventura humana de querer abrir trabalho em qualquer esquina. Esta igreja nasceu como um projeto no coração de Deus. Quando, há 32 anos atrás, executando esse projeto, Deus funda este trabalho por meio de jovens no bairro Joaquim Távora. O hoje pastor Glauco e outros garotos que o seguiam, pastor Eládio, George, Assis, eu e um grupo de 12. Ali é fundada Moriá em 1989. E esta igreja, quando nasceu, este trabalho, quando surgiu, disse logo ao mundo para o que veio. Aquele bairro, na época, foi sacudido com a mensagem do Evangelho de graça e de poder. Éramos jovens que sacudimos aquele bairro. Curas aconteciam em nosso meio. Milagres operavam constantemente, a ponto das pessoas circunvizinhas perguntar: o que é isto que está acontecendo? Porque esses jovens aí, eu conheci alguns como arruaceiros, outros como cantadores de rock, e agora eles estão aí falando desse Jesus, perturbando, chamando as pessoas para aceitar Cristo. O que é que está acontecendo? É o poder de Deus operando naquele bairro, por meio daquela obra que surgia para ser uma obra diferente, porque Deus não fez Moriá surgir para ser mais uma igreja dentre as outras. Deus fez Moriá surgir para ser uma lâmpada, para iluminar neste mundo de trevas. Deus fez essa igreja surgir para fazer dela um instrumento para anunciar a verdade, para dizer ao pecador que Jesus salva, para dizer ao beberrão que Jesus liberta, para dizer ao drogado que Jesus é poderoso, para dizer a este mundo que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esta igreja surgiu para fazer a diferença. E lembro-me que naquela época em que estávamos sacudindo o bairro de Piedade, eu entrei em um debate com um sacerdote católico, porque nem os padres tinham sossego. E conversando com ele, ele disse: Henrique, essa igreja aí, essa igrejinha, na verdade ele falou assim, eu não vou dar 3 meses. E aí disse ele: isso daí é aventura de adolescente, isso aí é fanatismo religioso. Eu não dou 3 meses e essa igrejinha aí de vocês vai fechar. Meus amados irmãos, ele estava errado mesmo. Não iria durar 3 meses, já dura 32 anos, porque esta obra nasceu no coração de Deus. De lá para cá, o diabo tentou sacudir de tudo quanto é jeito. De lá para cá, muita gente apostou que iria fracassar, mas vale aqui o conselho de Gamaliel: se este conselho, se esta obra for de homens, vai se desfazer, mas se for de Deus, ninguém vai poder deter. E de fato ninguém
pus uma porta aberta diante de ti e ninguém vai poder fechar. Eu sei que tu tens pouca força, mas não negaste o meu nome. Sim, irmãos, temos pouca força. Se for comparar Moriá com os impérios que tem por aí, é ridículo. Se for comparar Moriá com as igrejas imperiais que existem por aí, realmente não temos força nenhuma. As congregações são simples, não temos aquela pompa, mas nós temos a graça de Jesus no nosso meio, e é ela que tem sustentado esta igreja, é ela que tem mantido em pé, e a porta não vai fechar. Aleluia! 32 anos o diabo investindo nos seus líderes, querendo dividir a igreja. Ele pode ter conseguido algumas vitórias, mas a guerra é ele quem vai perder. Pode até ter obtido vantagem em algumas batalhas, mas no final a cabeça dele vai ser esmagada nos nossos pés, porque Jesus está conosco. E o diabo vai investir, ele vai rugir, porque ele está com raiva. Hoje ele me atacou de tudo quanto foi jeito. A luta foi grande. De madrugada eu não consegui mais dormir. Ele dizendo: tu vai pregar hoje sobre o anabatismo? Tu vai pregar hoje, mas tu se lembra que tu passou um período de crise espiritual? Tu lembra? Querendo sacudir nas minhas emoções. Eu disse: lembro. Mas eu lembro também que está escrito: o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Eu disse: eu lembro também que se alguém se purificar destas coisas, será vaso útil de honra, usado para o Senhor. Eu lembro que eu tenho um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Meus irmãos, o diabo vai rugir como um leão. Vamos resistir firme na fé, porque do lado de cá tem um leão que ruge mais alto, o leão da tribo de Judá. Aleluia! Jesus de Nazaré. Aleluia! Essa igreja está firme numa rocha, e a rocha é Jesus. Que venha a chuva, que venha a tempestade, que venha o vendaval, que venha o que vier, quem está nessa rocha não cai, e é esta rocha que vai esmiuçar os reinos deste mundo, como se fosse uma bolacha seca. No final de tudo, você e eu vamos estar do lado dele e vamos reinar com ele para todo sempre. Ele é que é o dono desta igreja, ele é que é o dono desta obra, é ele que quebra barreira, é ele que opera, é ele que protege do mal, é ele que é escudo e agrotel, é ele que é a coluna forte, é ele que é a raiz de Davi. Aleluia! Glórias ao teu nome. Deixa ele rugir. A Bíblia diz que ele ruge como um leão, mas é um leão asmático, desdentado, que nada pode fazer contra o crente, porque ele é protegido por um leão maior. Portanto, esta igreja, com 32 anos, já está consolidada. Ela já está firme enquanto comunidade visível. O que resta para nós é encarar os desafios que nos são propostos. Inclusive, a escolha desse tema não foi aleatório. Os desafios do século 21 para Moriá. Eu poderia aqui fazer uma lista de desafios que nós teremos que enfrentar as gerações futuras, mas eu elegi dois
que eu reputo como os principais dos desafios que nós temos que enfrentar. Vamos a eles. O primeiro desafio que nós temos como igreja local é manter esta igreja livre do fermento do falso ensino e fazer com que no nosso meio só tenham pessoas verdadeiramente salvas e que acreditam verdadeiramente na sã doutrina. Esse desafio ele é muito grande, porque quando uma igreja tende a crescer, como a nossa cresceu e está crescendo, veja essa multidão aqui, apenas algumas congregações, começou com 12 membros. Quando a igreja começa a crescer e a estender as estacas, é exatamente aí que o perigo de entrar quem não é verdadeiramente crente, quem não é verdadeiramente anabatista, aconteceu. A igreja metodista, que hoje é uma caricatura da igreja metodista fundada por Wesley, não vigiou exatamente nisso. Porque a igreja de Wesley, na época de Wesley, era uma coisa. A igreja wesleyana de hoje é outra coisa. O que foi que aconteceu para se mudar tanto? Eles não vigiaram exatamente quando começaram a crescer. Porque quando a igreja começa a crescer, vão entrando outras pessoas, e aí é que mora o perigo da igreja sair do seu objetivo. E nós, como igreja visível, local, nos consideramos a continuidade da igreja primitiva. Veja que ousadia e ao mesmo tempo responsabilidade. Nós não nos identificamos apenas como uma igreja evangélica. Nós nos identificamos como anabatistas. E isso não é apenas uma nomenclatura de um grupo histórico. É um nome que foi cunhado como sinônimo de continuidade da igreja verdadeira. Por essa razão, o nosso desafio é que no nosso meio só tenham crentes de verdade. Pessoas que podem ter suas falhas, seus problemas, mas que querem seguir Jesus de verdade e que sempre vão buscar nele o refúgio. Queremos no nosso meio pessoas que sejam verdadeiramente amantes da sã doutrina e que quando abram a boca e digam sou anabatista, realmente condizer com a crença anabatista. É nesse sentido que entra o texto que nós lemos no início da mensagem. Aqui Paulo está falando para pessoas que se diziam herdeiros da promessa pela fé em Abraão, simplesmente pelo fato de serem judeus. Eles diziam que tinham participação na promessa a Abraão porque eram circuncidados, e que portanto a circuncisão lhes dava o direito de serem chamados de judeu na acepção da palavra, ligado à fé aos patriarcas. Paulo contra-argumenta e diz: não é judeu quem é apenas exteriormente, na carcaça. Não é circuncisão a que é da carne. Em outras palavras, Paulo estava querendo dizer: por mais que vocês tenham a aparência, por mais que vocês tenham a caricatura de um judeu, vocês podem até ser circuncidados na carne, mas no coração vocês não são parte da promessa. Porque não é judeu quem é exteriormente, é judeu quem é no coração. Não é circuncisão apenas o ato externo que fazia uma pessoa entrar na nação judaica. É a circuncisão do coração, que opera pela fé. Coisa semelhante fez Jesus quando os judeus vieram com o mesmo argumento, dizendo para Cristo: nós somos descendentes de Abraão. Nós não somos bastardos, temos um pai que é Abraão, portanto, nós somos sim herdeiros
de Abraão. Jesus disse: não. O fato de vocês serem descendentes de Abraão não faz de vocês um herdeiro de Abraão, porque se assim fosse, vocês me amariam, vocês me ouviriam. Jesus apela igualmente a Paulo para o coração. Jesus quis dizer: vocês não são descendentes de Abraão, não, porque no coração de vocês me negam. E aqui eu faço uma analogia. Da mesma forma que não é judeu quem é apenas exteriormente, assim também não é anabatista só quem é exteriormente. Se esta igreja tiver apenas a carcaça de anabatismo, ela não é para Deus anabatista. Por quê? Porque Deus considera o coração. Por quê? Porque Deus considera o que está dentro. Não adianta, portanto, você dizer: faço parte da igreja anabatista. Não adianta você dizer: eu sou anabatista, se no seu coração a doutrina anabatista não existir de verdade, a sã doutrina. Não adianta de nada realizarmos essas conferências em referência aos anabatistas, se esta igreja, no seu íntimo, não for seguidora da doutrina anabatista. É tudo pura ilusão, porque Deus não considera a carcaça, porque Deus não enxerga o que está fora, Deus enxerga o que está dentro. Por isso você pode até ser batizado na Igreja Batista Renovada Moriá, Anabatista. Você pode até ter um grupo familiar e não faltar um. Você pode até pregar aqui. Mas se você não tiver a doutrina anabatista no seu coração de verdade, você não é anabatista. Por isso o nosso desafio: nós não podemos aceitar no nosso meio quem não é verdadeiramente crente, quem não é verdadeiramente salvo, quem verdadeiramente não segue a sã doutrina. Vamos parar com essa bobagem de dizer que o joio está na igreja, por isso é assim mesmo. Não! Aleluia! Não existe joio na igreja. Na igreja só existe remido, lavado, purgado pelo sangue de Jesus. O joio está no mundo. Aqui é para ter só crente. O joio está lá fora. Quando Jesus vai explicar a parábola do joio e do trigo, ele diz: o campo é o mundo. Ele não diz: o campo é a igreja. Jesus diz: os filhos do reino são os salvos, os joios são os filhos do maligno. Seria um absurdo se o joio estivesse na igreja, porque nós teríamos que admitir que Jesus está dizendo que dentro da igreja dele tem os filhos de Deus e o diabo implanta os filhos dele. Que conversa é essa? O diabo fica da porta para trás. Quando o público começa a tentar aqui é o Espírito Santo, o diabo dá joio dentro da igreja, não existe. Por isso que nós temos que não só ter a carcaça, mas ter também o conteúdo. É possível, pregador, uma igreja grande, todos terem um coração na doutrina anabatista sem destoar, acreditando num ponto, desacreditando no outro, pregando uma coisa aqui, outra acolá? Não. Ou se segue a sã doutrina toda, ou não se segue nada. Ou é anabatista no coração, ou não se é. É possível sim que todos, de maneira intensa e interna, comunguem com o anabatismo sem destoar dele. Vejamos isso na Bíblia. No livro de Atos, capítulo de número 4, verso de número 32. Vejamos o que diz a Escritura, que é falando da igreja primitiva, que é, na verdade, o modelo de igreja verdadeira que nós seguimos. Vejam o que é que diz a Bíblia, na escrita de Lucas. Diz assim: da multidão dos que criam,
Era um só o coração e um só a alma. A multidão. Só na pregação de Pedro foram mais de 3.000. E aqui está dizendo que essa multidão tinha um só coração e uma só alma. Era um só corpo. Aleluia. E aí olha a continuação. E ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todos eles eram como uma comunidade fraterna. Vejamos agora o que a Bíblia diz em Romanos 15:5. Romanos 15:5. Veja o que a Escritura diz. Ora, o Deus de constância e de consolação vos deu o mesmo sentimento de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Meus irmãos, ser unidos na doutrina não é uma coisa que acontece com estudo de teologia, não é uma coisa que acontece com estudo do grego, não é uma coisa que acontece com a habilidade humana. Jesus é a liga, Jesus é a liga, Jesus é a liga. Se todos estiverem em comum acordo com Jesus, em Jesus Cristo a igreja vai ser uma, vai guardar a mesma coisa. Em 2 Coríntios 13:11, veja o que a Bíblia diz. 2 Coríntios 13:11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Quem foi que disse que não é possível mantermos a igreja livre do falso ensino e daquilo que é contrário ao anabatismo? Quem foi que disse que não é possível? Está aqui a Escritura mostrando que é possível. Mas alguém poderia bem perguntar: pregador, entendi que dentro de uma comunidade anabatista só deve ter santo que segue a sã doutrina. Entendi que dentro de uma comunidade anabatista só tem que ter salvo. Mas em torno do que deve haver essa união? Em que os anabatistas criam e viviam, para que nós possamos ter um parâmetro se realmente está de acordo com a Bíblia? Isso que você está dizendo que deve ser preservado. Eu tenho aqui, irmãos, uma citação histórica acerca dessa questão. O que eu vou ler no livro Não Vim Trazer a Paz é um relato de um julgamento de um anabatista no século XVI na Holanda, chamado Claes, em que antes dele ser queimado, ele passou por uma inquirição, por um julgamento. E durante o julgamento, ou em um dos momentos do julgamento, porque foram vários, o sacerdote católico que estava fazendo a inquirição falou acerca do anabatismo, do qual ele fazia parte, e deu detalhes de como os anabatistas do século XVI viviam, os anabatistas genuínos. E essa citação é interessante, porque ela não é feita por um anabatista, ela é feita por um padre, inimigo do anabatismo. E geralmente o que nós temos da parte dos inimigos do anabatismo são afirmações falsas, deturpadas. Mas aqui o padre foi sincero e falou do anabatismo como ele realmente é. Eu vou ler o que o padre disse para o irmão Claes quando ele estava sendo julgado por heresia, por pregar a verdade. Olha o que é que o padre diz: não tenho nada contra a maneira como os anabatistas vivem. Continua: vocês tratam bem o vizinho como gostaria de ser tratado. Vivem em paz, amor e união uns para com os outros, o que é bom. Vocês se auxiliam na hora da dificuldade.
e entregam a vida uns pelos outros, o que é muito bom. Não posso falar nada contra isso. Vocês excluem da igreja os desordeiros. Contra isso não posso falar nada, pois é uma coisa bem feita. Irmãos, que coisa impressionante. Se a gente for fazer uma análise de cada fala do padre e jogar dentro da escritura, tudo bate. Quando o padre disse assim: vocês vivem em paz, é o que Paulo está dizendo em uma das suas cartas. Viver em paz uns para com os outros. É o que Paulo ensina quando diz: o Deus de paz vos santifica em tudo. É o que o autor de Hebreus ensina quando diz: segui a paz. É o que Paulo vai dizer novamente quando diz: se depender de vós, tenhais paz com todos os homens. Quando o padre diz assim: vocês se auxiliam na hora da dificuldade, é o que está escrito no livro de Atos. Os irmãos não passavam dificuldade, porque ninguém tinha as suas propriedades como se fossem suas, mas dividiam conforme cada um tinha necessidade. É o que Paulo ensina: acudir aos santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade. Quando o padre diz: vocês dão a vida pelos outros, é o que o apóstolo João ensinou. Não há um amor maior do que este, do que Cristo ter dado a vida por nós. Por isso devemos dar a vida pelos nossos irmãos. No batismo verdadeiro, não tem esse negócio de pegar um alicate para cortar a cerca de arame farpado, não. Você pula em cima do arame farpado para o irmão passar tranquilo e calmo. Quando o padre diz: vocês amam uns aos outros, bate com o que Jesus falou: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos ameis. Vocês serão conhecidos pelo amor, e foram conhecidos pelo amor. Quando ele diz que os anabatistas puniam os desordeiros, bate com o que a Bíblia ensina. Quando for preciso aplicar a disciplina para curar o irmão, aplique a disciplina. Está aqui, irmãos, uma prova histórica de que o anabatismo verdadeiro pode sim seguir as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo. Mas por que era assim? Porque os anabatistas entendiam que tinham que fechar-se dentro de uma comunidade harmoniosa, de amor, de compaixão, de disciplina, mas não para matar, mas para levantar. Por isso, meus irmãos, esse desafio deve ser compartilhado por mim, deve ser compartilhado por você, deve ser compartilhado por nós. Se você é verdadeiramente anabatista e ama a sã doutrina, então faça uma análise dentro do seu coração, se realmente você é anabatista. Porque você está aqui nesta igreja, você está aqui porque os pregadores pregam bem, porque as irmãs cantam bem, você está aqui porque a igreja mais perto da tua casa, você está aqui por uma terapia interior, então o seu motivo está errado. Você deve estar aqui para junto com aqueles que, igual a você, querem seguir o Senhor Jesus Cristo, homens e mulheres sujeitos a mesmas paixões, mas sinceros diante de Deus. Por isso, meus amados irmãos, nós não devemos ter apenas a carcaça, vamos ter também o conteúdo, porque não é anabatista o que é exteriormente, é anabatista o que é no coração. Por isso já passou da hora da gente eliminar do nosso meio a intriga. Se alguém tem alguma coisa contra o outro, assim como Jesus Cristo te perdoou, perdoa o irmão também. Já passou da hora da gente parar de jogar pedra em quem cai, mas ir até lá e dizer: irmão, eu estou aqui para te ajudar. O que é que tu está precisando? Quer conversar? Eu estou aqui. Quer que eu ore contigo? Eu estou aqui. Chegou a hora da gente levar as cargas uns dos outros. Chegou a hora da gente parar de zombar de quem é fraco, de quem tem problema, mas orar por ele, procurar ajudá-lo da melhor maneira, como diz a Escritura: vós que sois fortes, suportai as fraquezas do fraco e não agradeis a vós mesmos. Chegou a hora dos
precipitação. Chegou a hora dos dirigentes terem cuidado do discipulado, investir nisso, porque é isso que vai fazer com que a pessoa entre consciente. Não aceite a pessoa para depois discipular, discipule primeiro e depois aceita. Chegou a hora, irmãos, de todos nós quebrarmos as barreiras e nos unirmos como se fosse um, porque uma corda sozinha se quebra, duas cordas talvez se quebrem, mas três cordas eu quero ver quebrar. Chegou a hora da união, chegou a hora, meus irmãos, de cada irmão olhar para o outro e ver nele não os defeitos, mas a imagem de Jesus Cristo. Chegou a hora de cada irmão entender que o que me liga a você não, e nos três irmãos e irmãs, chegou na hora de fazermos como Sansão, que uniu as raposas rabo com rabo, uma com uma, colocou fogo e jogou no arraial do Filisteu. Chegou a hora de cada crente como essas raposas se unirem para buscar o fogo, o batismo do Espírito Santo, o poder do céu. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Olha o que a Escritura diz, a partir do verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, tempo de dar pena, de suor, de desgaste espiritual. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos do deleite do que de Deus. Viram que cenário tenebroso imagina a igreja vivendo num período desse. Olha o que Paulo diz, ainda em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 3, aqui falando mais especificamente da cristandade, no qual a igreja verdadeira está inserida no seu contexto social. Olha o que Paulo diz: porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo como que comichão nos ouvidos, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Aqui é o segundo desafio. E digo mais, vai chegar um momento que por causa da sã doutrina que nós pregamos, os teus inimigos não serão os de fora, serão os de casa. Jesus disse: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Por quê? Porque esta palavra divide. Ela divide o pecador do santo. Ela separa o imundo do pervertido. Ela traz divisão, sim. Porque aquele que vai seguir a verdade vai ser perseguido. Jesus disse: eu vim separar o filho do pai por causa da verdade. Os inimigos do homem serão da própria casa. Por isso não se espante, irmão, se o seu marido começar a questionar a verdade e querer sair. Não se questione, irmão, se a sua esposa de repente quiser usar batom, brinco, porque as outras irmãs usam e ela está se sentindo velha. Não se espante. Não se espante se seu pai e a sua mãe, crente, jovem, que não quer aceitar a sua fé, convidar você a sair de casa. Não se espante. Não se espante se o teu patrão te colocar para fora, porque ele pediu que tu atendesse o telefonema e tu dissesse: eu não estou. E você diz: não, eu vou dizer que está. Porque tu não mentiu. Porque o mundo vai ficar áspero conosco. O mundo vai ficar armado, porque está dizendo: não suportarão a sã doutrina. Aí então o gerente chega e diz: irmã, a partir de amanhã a farda mudou, é calça comprida. Aí você vai dizer: não, mas eu não posso, porque a palavra de Deus diz que a mulher não vestirá roupa de homem. Ele vai tampar os ouvidos e vai dizer: que besteira, ou usa calça comprida ou está demitida.
vai chegar uma hora em que o cerco vai se fechar. E aí, você vai continuar disposto a seguir a sã doutrina? Você vai continuar anabatista? Vai chegar um momento em que o Estado, usando o seu poder de império, vai fechar a igreja. Não duvide não. E aí, você vai ficar com medo de se encontrar clandestinamente no grupo familiar? É hora de avaliar a nossa fé. É hora de avaliar o que nós realmente cremos, se é de coração ou se é de boca para fora. Será que você vai ter coragem de perder o emprego e confiar em Jesus porque não pode usar calça comprida, irmão? Aleluia, Jesus. Será que nós vamos ter coragem de ter prejuízo financeiro por causa da nossa fé? Será que nós teremos coragem de enfrentar a morte por causa da nossa fé? Porque vai chegar esse dia. Veja o que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 12, verso 4. Hebreus 12, verso 4. Ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. O autor de Hebreus está dizendo o seguinte: vocês estão passando por perseguições, vocês estão sofrendo por causa da verdade, mas ainda não chegou o pior. É quando vocês forem combater contra o pecado até o sangue. O que é combater contra o pecado até o sangue? É ir às últimas consequências. O até o sangue aqui não é só até a morte, é qualquer situação extrema. Perder emprego, passar dificuldade por causa da verdade. Porque foi assim com os irmãos do passado, vai ser assim com a igreja do presente. É só questão de tempo, porque os dias são maus. E aí, nós nos deparamos com anabatistas que estão abandonando a fé, porque o emprego exige uma calça comprida. Estamos nos deparando com anabatistas abandonando a verdade, porque a irmã está com medo de engravidar e pulou para tomar comprimido. Estamos nos deparando com pessoas que se dizem anabatistas e com medo do governo que vem, estão elegendo governador. Pessoas acanhadas com medo de falar a verdade. Não posso fazer isso porque eu posso sofrer prejuízo. Não, eu posso perder as benesses que fulano de tal me dá. Rapaz, eu posso perder a amizade daquelas pessoas ali, são de outras igrejas, mas me ajudam muito, então eu não vou ficar falando contra eles não, eu vou falar essa doutrina só na igreja. Você não é anabatista. Porque, meus irmãos, o anabatismo se vê verdadeiro é na hora da dificuldade. É quando o patrão diz: irmã, tu vai usar a calça comprida. Ela diz: pô, não, porque importa servir a Jesus. Vai ficar desempregada. Ela diz: sem problema não, Jesus é o dono da área, do ouro e da prata, ele vai cuidar de mim. É quando chega o obstáculo, o irmão diz: não, eu vou perseverar na verdade, porque Jesus cuida de mim e ele cuida mesmo. Eu nunca vi um crente seguir a verdade e Jesus desamparar. Eu nunca vi um crente honrar o nome de Jesus e Jesus deixar na mão. Não deixa, porque você tem dono, e o seu dono é Jesus. Por isso não tema, guarde a verdade, guarde a sua doutrina, persevere, lute, até que venha prejuízo, até a morte. Mas Jesus vai cuidar de você, porque Ele nunca falhou, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Ele diz: eu estou convosco todos os dias. Jesus não abandona, tenha certeza, não vai faltar pão na tua mesa, porque o salmista disse: eu fui jovem, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Conta-se uma história de uma irmã que, por causa da verdade, passou a sofrer problema financeiro. Presta atenção nessa história. Aí ela, aperreada,
foi num programa de rádio desses evangélicos para fazer um apelo. Para que alguém me desse um emprego. Estava se oferecendo para trabalhar. Nesse dia, tinha um pai de santo assistindo o programa. Aí o pai de santo disse para uma pessoa que trabalhava com ele: vai no supermercado, faz uma cesta básica grande, de tudo do bom e do melhor, e leva para essa crente. Ela deixou o endereço. Quando você chegar lá, e a crente perguntar quem mandou, o pai de santo disse: diga para ela, foi o diabo que mandou. E assim foi feito. O jovem fez as compras, mas irmãos, era uma feira grande. E aí chegou na casa da irmã, bateu na porta, a irmã atende, e meus irmãos contam essa história, que a irmã não sabia o que falar, dizia aleluia, glória a Deus, alegre porque Jesus lhe ouviu. Aí o jovem, para atender a ordem do macumbeiro, disse assim: senhora, quer saber quem mandou essas compras? A irmã disse: não precisa não, porque o Deus que eu sirvo é o Todo-Poderoso, e quando ele dá uma ordem, até o diabo obedece. Aleluia! É esse Deus que cuida de nós. Se for preciso, ele faz o diabo de emissário, mas não deixa o crente na mão. É esse Deus que é o puro desta obra. Esse Deus que é poderoso, que não desampara quem o segue com sinceridade. Deus não está atrás de super crente. Deus está atrás de homens e mulheres que de joelho de noite diz: Jesus, me dá a tua graça, me ajuda a Nabucodonosor levantou uma estátua e baixou um decreto no império dele: quem não adorar a estátua vai ser jogado na fornalha de fogo. Já vou levantar uma estátua do falso ensino, da idolatria a homens, e vão também acender uma fornalha, não necessariamente de fogo, mas de perseguição. E gente vai morrer. E lá no reinado de Nabucodonosor tinha 3 jovens. De volta ao futuro, 3 anabatistas: Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles disseram: olha, rei, nós não vamos nos curvar, nós não vamos adorar a tua estátua. O rei enfurecido mandou aumentar o fogo da fornalha. Estava tão quente que quando as pessoas que foram jogar os 3 foram incinerados na boca da fornalha. Se fosse hoje, muitos que se dizem anabatistas iriam combinar assim: irmão, vamos nos ajoelhar, mas no coração a gente não adora. A gente se ajoelha, mas no coração a gente não adora não. Deus está vendo. É um bocado de gente querendo fazer arranjo com a doutrina. Não pode pintar o cabelo nessas circunstâncias. Vai nessa, pode. Não fazer isso. Deus está vendo o nosso coração. Mas esses 3 homens não negociavam com a verdade. Eles não negociavam com a verdade. Depois eu pego os esboços. Não negociavam com a verdade. Eles disseram: rei, a gente não vai adorar. E se o nosso Deus nos quiser livrar, amém. Mas mesmo que Ele não nos livre, nós não vamos adorar. Isso é que é fé. Na verdade, o rei enfurecido
Pois então vocês vão pagar o preço pela desobediência. Jogou os 3 dentro da fornalha. Aleluia! Passou 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. E o rei olhando assim pelas labaredas, os governadores. Ué, eles estão vivos passeando dentro da fornalha. Aleluia. Que coisa estranha é essa? Se estava tão quente que os 3 aqui viraram cinza. Aí alguém olhou melhor e disse assim: tem algo mais estranho ainda. Tem algo mais estranho ainda. Tem algo mais estranho ainda. É porque rei, tu mandou lançar 3, mas eu estou vendo 4. E o 4 é semelhante ao Filho dos deuses, Jesus de Nazaré. Transformou a fornalha numa brisa mais fria que a da beira-mar 6 da tarde. Esse é o Jesus que está com esta igreja. Derrete o gelo do teu coração, crente, e acredita nesta verdade. Jesus não vai te desamparar. Para terminar, essa é para o diabo ouvir e para o crente frio pegar fogo. Eu vou dizer quem é o dono desta obra agora. Eu vou dar as características dele. Presta atenção. O dono desta obra é aquele que numa sarça ardente, como Moisés falou, e disse: tire a sandália dos pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. O dono desta obra é aquele que do nada criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. O dono desta obra é aquele que fez o relógio de atrás girar ao contrário e acrescentou 15 anos de vida a Ezequias. O dono desta obra é aquele que fez a estátua de Dagon se partir ao meio para mostrar que só existe um Deus. O dono desta obra é aquele que fez as muralhas de Jericó caírem ao chão sem uso de dinamite ou de míssil, só com a voada de crente. O dono desta obra é aquele que com um menino e uma pedrinha derrotou um gigante, e se viesse mais, tinha mais pedrinhas. O dono desta obra é aquele que uma queixada de jumento fez um homem matar 1000. O dono desta obra é aquele que abriu o mar vermelho e afogou os exércitos de Faraó. O dono desta obra é aquele que disse: sol se desceu, lua para no vale de Ajador, para que o meu povo vença a batalha. O
que o